Olá, senhores. Retomando o nosso assunto, cláusulas abusivas, e fazendo uma rápida reconsideração e revisão daquilo que já examinamos, o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor trata das chamadas cláusulas abusivas. Esse rol constante no artigo 51, ele é um rol exemplificativo. E o Código de Defesa do Consumidor, em nenhum momento, e nem no seu rol, contempla e conceitua o que é abusividade. Essa opção foi deliberada e teve uma finalidade, a finalidade de não fechar a possibilidade ou não engessar as possibilidades de caracterização de abusividade. A abusividade ela vai ser caracterizada ou apontada em cada caso concreto. Aqueles que poderiam perguntar, mas isso ficaria sem baliza? Não, as balizas existem, estão garantidas no próprio Código de Defesa do Consumidor. Quem muito tratou do tema foi o ministro Rui Rosado de Aguiar, ministro do STJ, que auxiliou em muito a positividade do Código de Defesa do Consumidor e sua validade, a sua eficácia, melhor dizendo, perante os tribunais. Segundo Rui Rosado, abre aspas, o nosso código não tentou definir a abusividade através de enunciado abrangente. Em vez disso, elaborou uma lista e estabeleceu duas cláusulas gerais para identificar as situações abusivas. A cláusula geral da lesão enorme e a cláusula geral da boa-fé, fecha aspas. Portanto, nesse sentido, a intenção do artigo 51 foi tratar das nulidades, porque no direito do consumidor a cláusula ou ela é válida e eficaz ou ela é nula. Nós não temos o conceito de anulabilidade porque não reconhecemos a autonomia da vontade como princípio fundante. E sim, aqui ele é bem relativizado, até porque tratamos, via de regra, de contratos de adesão. Então, aí você tem a figura do aderente. Você poderia me perguntar, mas ele não tem vontade? Ele tem vontade. Só que aquela manifestação, ela não é uma manifestação livre, como é dentro do direito civil, em que você vai estabelecer regras. Aqui você não estabelece. É pré-condição para você acessar aquele determinado bem de consumo que você faça adesão àquele contrato pré-estabelecido unilateralmente. Então, na verdade, a gente não pode reconhecer isso como a manifestação da ampla autonomia da vontade, porque não é. Então, não se tem no direito do consumidor anulação, seja por erro, dolo, coação, não há isso. A cláusula, ou ela é abusiva, ou ela fere a boa-fé, ou ela é lesiva, ou ela não é abusiva. Como que a gente conceitou abusividade? No caso concreto, além dos casos previstos no artigo 51. E o artigo 51 estabelece cada um desses modelos, desse elenco de cláusulas abusivas. As nulidades expressas, portanto, aquelas constantes do artigo, começa no artigo 51, inciso 1, que fala ser abusiva a cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. Então vamos lá. Aqui nós temos a chamada cláusula de não indenizar, que é válida no direito civil, mas não é válida, é considerada abusiva no direito do consumidor. Portanto, aqui está um dos motivos da briga que a gente visualiza em muitos processos da incidência normativa. Aquela relação jurídica é uma relação jurídica de consumo ou não? Por quê? Porque o impacto disso é bem significativo. Por exemplo, na cláusula de não indenizar. A cláusula de não indenizar é admitida no direito civil, dentro de determinados limites, claro, mas ela é admitida. No Código de Defesa do Consumidor, ela é abusiva. Aquela cláusula em que você estabelece que você não irá pedir indenização mesmo que exista danos, isso daí não tem validade jurídica alguma
dentro das relações consumeristas. Assim como não tem validade jurídica alguma aquelas cláusulas que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios decorrentes dos produtos que ele põe no mercado ou dos serviços que ele presta. Aquelas cláusulas que nós assinamos, isentando de responsabilidade o hospital, o médico, isentando de responsabilidade aquele que tem o dever de guardar o carro. Então, é muito interessante aquela placa, inclusive, que diz que eles não se responsabilizam pelos bens deixados no veículo. Ora, como é que alguém pegaria um bem deixado no veículo se não pudesse adentrar o estacionamento? E se ele pode entrar no estacionamento e mexer no meu carro, então de que serve o estacionamento? Esse é o tipo de cláusula inútil. Não adianta você dizer que você não vai indenizar. Não se trata de norma dispositiva que a gente possa tratar contratualmente e deixar de lado. As normas do direito do consumidor, elas são cogentes de ordem pública. Portanto, aqui não tem como dizer, olha, nesse caso eles estabeleceram que não há exoneração de responsabilidade civil. Não existe renúncia de direitos em termos de direito do consumidor. Você não pode renunciar a qualquer direito que lhe seja garantido no CDC. Né? O ato de renúncia é abusivo. O ato de exigir essa renúncia já caracteriza uma abusividade. E pior que a gente encontra muitos contratos em que essa abusividade está lá expressa, bonitinha na cláusula de não indenizar. Né? Então, nesses casos, não será indenizado. Está aí algo que não vai ter valor nenhum se tratar-se de relação consumerista. Da importância de qualificar a relação jurídica como sendo uma relação jurídica de consumo ou não. E esse é muitas vezes o primeiro embate num processo judicial. As partes litigam, exatamente um falando que não cabe a incidência do CDC e o outro dizendo que cabe. Está aí uma das razões. Né? Muitas coisas que você tem que provar no direito do consumidor já toma por pressuposto ou nem precisa de comprovação, porque existe uma regra normativa expressa em sentido contrário até a cláusula contratual no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, gente, não tem que renunciar. Renúncia de direito é cláusula abusiva. Cláusula de não indenizar é abusiva. Redução e limite de indenização. Aí a gente precisa ver se trata de pessoa jurídica ou não. Porque se o consumidor for pessoa jurídica, aí nesse caso, e apenas nesse caso, é possível colocar limites, mas desde que haja um justo motivo para isso. Né? Então, não pode colocar limite arbitrário também. Então, se pudesse renunciar, né, teria muita coisa aí que acabaria permitindo-se, e isso daí seria, no mínimo, abusivo. Então, cláusula de não indenizar, senhores, e exoneração de responsabilidade inexistem no direito do consumidor. Se trata de relação jurídica de consumo, o senhor assinou uma cláusula, mas Marilene, eu assinei um contrato e tinha essa cláusula. Não tem problema nenhum, porque ela não tem valor jurídico algum, ela não tem eficácia. Tá? Ela é nula e cabe depois o reconhecimento dessa nulidade ex officio, se não for o caso de ser suscitado pelo advogado. Essa é a questão relativa à cláusula de não indenizar prevista no inciso 1. A cláusula de decaimento e o reembolso da quantia paga está previsto no artigo 51, inciso 2. O artigo 51, inciso 2, deixa claro esta vedação à retenção, que é como é conhecida comumente no Brasil. Então está vedado qualquer cláusula que subtraia ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos nesse código. Ou seja, o senhor pagou, devolveu o bem porque o bem não lhe interessa, o seu dinheiro tem que ser devolvido. Ah, mas a pessoa vai ficar com um valor referente, na verdade é a retenção, né? No Brasil é o contrário, você aplica a lei até o contrário, que eles vão dizer quanto eles vão devolver. Né? Vai ficar retido tanto. Não, desculpa, não tem decaimento. Você não decai do seu dinheiro. Não existe isso, porque você devolveu o bem. E o bem será comercializado novamente. Agora existe uma lei específica
fazendo uma exceção a isso, que é a lei do distrato. Tanto é que fala ali da inaplicabilidade do CDC, na lei do distrato. Portanto, também limitado a bem imóvel. Fora isso, não há que se falar em retenção. Se você fez ali uma aquisição proporcional, por exemplo, vou ilustrar essa questão. O senhor assina um pacote da academia e não pretende mais fazer academia, não importa por qual razão, né? Não pretende mais fazer academia. O pacote era por 6 meses. A academia tem que devolver proporcionalmente. O senhor fez o quê? 2 meses? Então pega o valor do pacote, divide por 6. Vamos aplicar também a proporcionalidade. Isso daí o senhor fez ou pôde fazer e não o fez, mas não houve comunicado oficial. Depois que houve comunicado oficial, deve ser feita a devolução desse valor. Proporcional. Me parece justo. Então o senhor perdeu aí 2 meses, mas recebe os 4 meses subsequentes. O senhor também não vai querer receber, agir como consumidor de má fé e querer receber a integralidade do valor ajustado, porque não foi isso combinado e isso não corresponde à realidade. O senhor efetivamente cursou aí, ou aproveitou-se de 2 meses dos serviços da academia. Mas depois, por alguma razão, não pôde mais dar continuidade. Olha, se não pôde mais dar continuidade e vai encerrar, volta até lá e fala, olha, então vamos fazer a conta e você me devolve. E boa sorte, porque a maioria deles não quer saber, porque eles colocaram ali uma cláusula, e aí a gente volta ao inciso 1, eles colocaram ali uma cláusula de não indenizar. Você comprou o pacote, é problema seu se você executa ou não o pacote. Eu acho muito interessante, porque se você disse que vai mandar terceiro para fazer, eles falam, não, só você pode. Ué, se eu não posso pegar o dinheiro de volta, então eu vou ceder para terceiro. Não pode, tem que ser você. Mas eu não vou fazer. Então devolve o dinheiro. Não vou devolver, porque tem essa cláusula. Gente, é uma coisa de louco. A cláusula de não indenizar é proibida, ela é abusiva. A cláusula de decaimento também. Não existe perda e não é perca, pelo amor de Deus. Então, não existe perda do valor fornecido. Se você fez 2 meses, vai abater 2 meses. Isso serve para aula de inglês, isso serve para aula de informática, de seja lá o que for que você esteja fazendo. Isso serve para qualquer bem que você esteja adquirindo. Adquiriu o produto, acabou por devolvê-lo por algum problema no produto, o seu dinheiro tem que ser devolvido, não tem decaimento. Isso não é possível. Então, tirem isso da cabeça dos senhores. Eu sei que isso, infelizmente, corresponde à maior prática que a gente vê aí no mercado. Vocês poderiam até falar assim, mas Maria Helena, isso que você está dando é muito bonitinho na teoria, na prática não funciona. Não, na prática funciona assim. Não funciona porque tem pouca gente demandando. Essa que é a realidade. A maioria das pessoas se dá por vencida ou entende, pela ótica ainda do direito civil, que como assinou aquele contrato, aquilo está escrito, então tá certo, né? Perdi o dinheiro. Não é assim que funciona. Os senhores estão aí com contratos pendentes de transporte, sem poder se valer desses contratos de transporte. Ora, isso daí tem que ser renegociado. Mas nunca decaiu. Percebam, renegociar é uma opção. Decair não está previsto em lei. E isso não é uma opção. A renúncia de direitos nunca é uma opção, senhores. Ela pode ser feita? Pode. E é por isso que o direito do consumidor, que surge como uma norma maravilhosa, que serviu de exemplo para inúmeras normas em outros países, hoje tem o seu direito acanhado, ainda acompanhando outros países que nos passaram à frente, por conta da melhor aplicabilidade do direito em todo o sistema. E paramos no inciso 3, que veremos no nosso próximo encontro. Cuidem-se, abraços virtuais a todos e até o próximo encontro na análise do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e todos os seus efeitos. Abraços virtuais.